Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero falar com vocês de um fenômeno que é, assim, fundamental para a nossa experiência, que é um fenômeno que vem sistematicamente sendo aviltado, achincalhado, corrompido, a ponto de que hoje tenhamos até dificuldade de reconhecê-lo. Hoje os filmes, por exemplo, quase que dizem que ele não existe, né? E, claro, a gente sabe que isso é um truque antigo, que é o fenômeno da maldade, ou seja, a maldade humana. Ela existe ou ela não existe? De algum modo, é um pouco do que nós vamos conversar hoje, certo? E vocês já podem ter um indício de para onde nós vamos a partir dessa thumb, né? Desse tema de vídeo aí que vocês estão vendo, beleza? Antes da gente começar, já convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, ativarem as notificações, se você se interessa, para que o YouTube sempre avise você quando tiver conteúdo novo aqui, se você gosta desses temas que nós vemos abordando, e é claro, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e para que possamos sempre trazer novos conteúdos aqui para vocês, beleza? Bom, lógico, vamos lá, né? Eu não vou fazer aqui o estudo ou a análise metafísica do mal, né? Trazendo até a ideia da ontologia do mal, né? Ou seja, até como que com Deus bondoso, né? Ou se Deus existe, como que existe o mal, né? Eu não vou fazer esta análise aqui com vocês. Em algum momento podemos fazer e provavelmente o faremos, então por isso já convido a se inscreverem para ficarem sabendo sempre quando tiver novidades por aqui, beleza? Eu quero falar então hoje do aspecto fenomênico da maldade, ou seja, a maldade humana como experiência na nossa realidade, né? Bom, vamos lá. Por que eu resolvi falar disso, né? É um tema que há um tempo, eu já até coloquei aqui na minha lista para falar com vocês, eu venho observando em filmes e tudo mais, né? Já sabemos também, assim, em diversos discursos ideológicos, vou falar sobre isso também, um pouco desta visão, né? E aí me apareceu esse vídeo aqui, da BBC News, né? Onde, olha o que uma psicopata, né, diz: sou psicopata e quero que me acolham. Ou até embaixo ali, ó, sou psicopata e quero que a sociedade, entenda e acolha meu transtorno, né? Bom, a primeira coisa que deve surgir, como curiosidade, pelo menos no nosso coração, é que não é, um movimento gratuito, ou seja, não é uma coisa que simplesmente apareceu do nada, ou não é um tipo de vídeo, né, que de algum modo não tem relação nenhuma com a nossa visão em relação a este fenômeno hoje. Bom, é claro também que eu não estou dizendo que é um objetivo real, assim, da BBC ou do editor, ou sei lá, de corromper esta noção, né? Mas a gente vem, logicamente, para uma pessoa minimamente atenta, vendo mais uma vez a solução deste fenômeno da maldade. Ele praticamente não existe, né? Todo mundo é vítima da sociedade, ou a pessoa é uma doente mental e coisas nesse sentido, né? Mas antes até da gente continuar, pergunto para você. E aí, na sua opinião, antes de você ouvir a reflexão aqui, para você, a maldade humana, ela existe de fato? Ou ela não existe? É só uma doença mental? As pessoas são vítimas mesmo? Me deixe saber aqui nos comentários. Pause o vídeo, me deixe saber nos comentários, depois você continua com a reflexão, beleza? Pausou? Comentou? Beleza, então vamos continuar. Seguinte, ó. Então apareceu esse vídeo. Eu não vou tocá-lo por motivos óbvios, né? É a BBC, então eu não sei se corre o risco de ela tirar o meu vídeo do ar por direitos autorais. Eu não vou correr esse risco de perder o vídeo por causa de uma, né? Enfim, uma coisa que não é tão necessária assim. Tá aí toda a descrição do vídeo, é só vocês colocarem no YouTube e vocês vão assistir para poder até tirar as conclusões de vocês. Mas vou falar logicamente sobre isso, né? Bom, vamos lá, né? Então a primeira coisa que surge é isso, a maldade como doença. Bom, mas como eu falei, não é um vídeo gratuito, ou seja, não é uma coisa que acontece do nada, né? Se você for atenta, você vai ver que nos filmes, por exemplo, hoje, já vem acontecendo um pouco de um movimento que corrobora algumas ideologias. Vamos lá. Quando você vai ver algumas ideologias, e claro, essas ideologias estão à esquerda, digamos assim, da nossa linha política, né? A gente já vai vendo algumas coisas acontecendo, como por exemplo, o ladrão é uma vítima da sociedade, certo? Há uma lógica no assalto, né? E por aí vai. E coisas que a gente não precisa nem trazer tantas aqui, porque é tudo muito óbvio. É só você ouvir qualquer político de esquerda falando num palanque, você vai ver, por exemplo, eles falando que o assalto é uma coisa normal, né? Roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha, quem nunca, né? Então, de algum modo, você vai vendo que o quê? Que, é claro, a gente pode até rastrear de alguma forma este olhar para a realidade, mas o que acontece é o seguinte, a gente vai vendo que vai havendo uma dissolução na ideia de maldade. A coisa é tão estrondosa que eu acho interessantíssimo, não sei se vocês já notaram, né? Mas, por exemplo, quando a gente assiste, na verdade você vê uma grande desconexão dos caras, né?
para com a realidade. Quando você assistiu Tropa de Elite lá atrás e você viu aquilo tudo acontecendo, e o Wagner Moura, por exemplo, hoje, eu não sei, né? Mas a impressão que dá é que ele odeia o Tropa de Elite. Ele se arrepende profundamente. Por mais que tenha, claro, muita influência na sua carreira, né? Ele ganhou notoriedade absurda com aquele filme. Mas você vê, eles não esperavam aquilo, né? Na verdade, foi assim, é quase um movimento onde a genialidade, de certa forma, vaza, né? Porque o objetivo era óbvio, né? Se você vê qualquer qualquer frase ou explicação do Wagner Moura, ele vem com aquele papinho de o filme é polissêmico e não sei o que lá, pode ter qualquer significado, mas ele não é um filme fascista, porque eu não quis mostrar isso e tal. Ou seja, na verdade ele quis colocar o Capitão Nascimento como vilão e o Capitão Nascimento virou quase que um herói para muitos, né? Por quê? Porque as pessoas que estão imersas naquela realidade dificilmente conseguem ver a realidade como as pessoas que não estão imersas naquela realidade. Ou seja, é aquela ideia, né, que Mano Brown trouxe, volta para a base, pô, vocês estão totalmente associados da realidade básica da coisa, né? Só que vejam, o que acontece então? Bom, a sociedade, ela tem uma visão, certo? Ela sabe o que vem acontecendo com ela. E ela, de algum modo, não consegue enxergar ali um assalto, por exemplo, ou um assaltante, como muitas vezes vemos, pessoas cruéis, né? Como vítimas da sociedade. Há uma dificuldade. E aqui, veja, eu não estou nem fazendo uma explicação ou uma definição de se é se não é ainda. Eu só estou refletindo com vocês sobre fatos, né? Então vamos lá, por exemplo. Então houve o filme Tropa de Elite, que talvez seja uma primeira grande, um grande choque, né, para essas pessoas. Mas veja, depois de lá para cá, nós vemos cada vez mais filmes nesse sentido, né? Você vê, vamos pegar alguns aqui, tá? Vamos pegar o filme. Ó, eu junto com essa daqui, eu achei esse meme, entre aspas, né? Mas enfim, essa descrição do último filme do Batman, né? Que foi com aquele ator bonitinho lá, né? Esqueci o nome dele. Enfim, que fez Crepúsculo, eu acho. Putz, esqueci. Chris Pattinson? Sei lá. Enfim, vocês sabem, né, quem é. Bom, olha só que interessante, né? Então o Coringa aqui, ele vai lá. Agora, eu acho, não me lembro se é o Coringa ou Charada, né? Enfim, mas é um vilão, mas eu acho que é o Coringa, assim. Você sabe o que é ser um órfão? São 30 crianças para apenas um quarto. E com 12 anos já precisa usar alguma coisa para aliviar a dor. Você acorda à noite com os ratos mastigando seus dedos. E todo inverno algum bebê morre, porque nessa época do ano é tão frio. Mas vamos falar sobre o bilionário com o pai mentiroso morto, Bruce Wayne, né? Bom, olha que interessante aqui, né? De algum modo, então, a gente já vem vendo, né? Ou seja, aquela ideia que vem sendo implantada sorrateiramente de que a maldade, ela não existe. Por que ela não existe? Veja lá, vamos lá. O que você pensa aqui? Que a maldade existe? Ou você pensa, na verdade, que existe a maldade em algum modo, claro, é um ato mal, mas justificado. Sim ou não? Né? Não tem justificativa? Bom, outro movimento que vemos é do filme Coringa mesmo, né? O filme Coringa, que foi feito, e agora tem o 2, eu ainda não assisti, mas tem o 1, né? No filme Coringa 1, o que nós vemos também? Bom, nós vemos, logicamente, uma pessoa perturbada, né? Que comete diversos atos ali, né? Se quem não viu, não é possível que não viram, né? Mas, enfim, deve spoiler, né? Mas o filme já começa criando na gente uma certa simpatia pelo personagem. Que é qual? Ele vai lá, faz o seu trabalho, né? Já mostra que é uma pessoa assim muito magra, sofrida, né? Ou seja, você já fica com um pouco de pena dele. E aí, quando não, ele tá com a placa lá, trabalhando, né? De palhaço, todo alegre. E aí vem a maldade do mundo. Você vê que é uma coisa até interessante, porque assim, não orna, né? Porque então aqueles rapazes, pelo menos, eles foram maus, né? Mas eles vão lá e pegam a placa dele, batem nele e tal, socam ele, quebram a placa, né? Primeiro eles roubam a placa, ele corre atrás, depois ele toma um cacete, eles quebram a placa nele, né? Ele ainda acho que tem que pagar a placa, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Nossa, vamos lá. O personagem principal, o que de certa forma é o símbolo do mal ali, né? O que acontece? Ele é visto de um modo compassivo, ou seja, eu tenho simpatia por ele. Mas, poxa, será que eu na mesma situação também não teria a mesma perturbação? Né? Então perceba o quê? Que nós vemos que o nosso imaginário, ele vem sendo corrompido. É diferente, por exemplo, do Coringa, do filme que para mim é uma das melhores trilogias, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, né? Onde você vê que surge o Coringa, né? E o Coringa, ele, até como
o Alfred, ele fala, né? Quando ele faz aquela junção daquele cavaleiro que, de algum modo, bota fogo na floresta, e só porque ele queria ver o caos, né? Então tem pessoas que você não entende por que faz, né? Mas só fazem o caos, ou seja, você vê que ali já ainda há este aspecto de você olhar e, assim, ver a maldade acontecendo. De lá para cá, quando você vai ver os filmes, né? Você vai vendo que, de algum modo, não existe mais o mal em si. Ele sempre é justificado, né? Eu assisti um último filme esse fim de semana chamado Armadilha. É um filme que, cara, eu particularmente até achei legal, assim, né? Não é um puta filme, assim, mas é um filme interessante, tá na HBO. E lá a mesma coisa, né? É um psicopata. E aí você vê que o nome dele é Açougueiro, assim. Ele é tão mal que os caras, tipo, eles pegam a SWAT, pegam, assim, cara, todas as forças policiais da cidade para pegá-lo, né? Bom, alguns spoilers aqui, sinto muito, tá? Mas assim, não é também nada demais. De qualquer forma, ele é um psicopata, claramente um psicopata, aquele psicopata manipulador mesmo, assim, né? É interessante que eles ainda falam um pouco da psicopatia, porque aqui, né, você vê, trazendo de volta aqui essa parte, eles falam um pouco do psicopata, que é aquele cara, assim, que não tem emoção, né? E que utiliza, na verdade, as emoções, ele conhece as emoções, ele só não as sente como nós sentimos. E ele as usa, né? Ou seja, as emoções que ele usa, né? Ou melhor dizendo, as que ele sente, assim, são todas, de algum modo, fabricadas, né? E aí, com isso, ele consegue manipular muito as pessoas que de fato sentem aquilo, né? Só que aí, cara, mais uma vez, a coisa vai degringolando, daqui a pouco, de novo, ele sofreu muito com a mãe e tudo mais, né? Então, ou seja, eles mostram o lado ardiloso de um psicopata que não sente nada, que é muito cruel mesmo, né? Mas, no fundo, ele tem essa ideia da mãe que maltratou e tal, né? O que acontece? Bom, com base nisso, deixa eu falar pra vocês aqui agora algumas experiências que eu tive rapidamente pra gente tentar entender. Bom, com 21 anos, eu fui assaltado. E olha só, naquela época, faz quase 15 anos, né? Naquela época, eu tava lá no meu trabalho, veio um rapaz, ele já veio de forma suspeita, tá? Blusa e tudo mais, tava sujo, né? Pediu pra falar com alguém. Eu falei assim, escola? Aí, isso. Ou seja, já era estranho, porque ele não falou que era com a escola, né? Ele falou depois que eu falei. Enfim, moleque burro, né? O cara entrou, não se interessava por nada que eu falava ali, logo pediu a chave do banheiro, tal. Aí, bom, vocês já podem imaginar. Foi lá, anunciou o assalto, me trancou no banheiro e roubou as coisas. Só que interessante, nesse meio tempo, eu estava parado no portão, tinha um portão assim de aço, né? E ali eu fiquei parado, que eu achei estranho. Eu falei, meu, esse cara vai fazer alguma coisa. E eu lembro claramente de eu pensar assim, caramba, né? Como eu tô sendo preconceituoso. E fui pra minha sala. Aí pronto, ele anunciou o assalto e me assaltou, né? Ou seja, o que acontece aqui então? O que eu tô querendo trazer pra vocês? Eu tô querendo trazer pra vocês justamente este sistema de que vai cada vez mais fazendo com que vocês percam o contato com a realidade e comecem a ver sempre, tá? A maldade como algo justificado, tá? Então, olha só, a coisa é um pouco mais sofisticada do que doença. Porque a doença ainda, de algum modo, né, você vê, a gente ainda pode, de alguma forma, não, tem uma deformação no cérebro, ou coisas nesse sentido e tal, né? Mas o que acontece? Bom, aqui a gente pensa assim, cara, sendo doente ou não, tá? Tendo justificativa, faz sentido. Então, ou seja, no fundo, cada vez mais nós perdemos o tato para com a experiência da maldade. Bom, isto é um ato mau, isto é um ato imoral, beleza? E mais, a gente vai vendo, na verdade, que, bom, tem uma justificativa, logo faz sentido, certo? Tanto que um dos mais perversos crimes, que eu não posso nem dizer aqui, mas alguns de vocês intuem que envolvem adulto e criança, o que vem sendo feito hoje? Mais uma vez, já vai ser criminoso você dizer que este crime existe. Beleza? E aí, é claro, a gente pode cair em noções sociológicas, de que é para implantar o caos na sociedade, quanto mais caos na sociedade, mais o Estado se fortalece, e coisas nesse sentido, e coisas que são, de certa forma, óbvias, né? Beleza. Mas eu não quero trazer, eu quero, na verdade, resgatá-los para o seguinte aspecto, que é a experiência da maldade humana existe, beleza? Ela existe.
E tomem muito cuidado com qualquer coisa que te indique o contrário, beleza? Isso é tão perigoso. Note o seguinte, ó. No livro do Jordan Peterson, o último que ele lançou, não esse novo, né, que ele vai lançar ainda, que é Who Wrestled with God, né? Mas é o Além da Ordem, né? Posso até deixar o link aqui na descrição, beleza? Tem um relato lá, onde ele atende um rapaz, e o rapaz, ele... O que acontece? O rapaz, ele tem problemas físicos, assim. Eu acho que ele tá tendo epilepsia, se eu não me engano, faz tempo que eu li, né? Então ele tá tendo epilepsia e tudo mais, né? E aí ele é diagnosticado como esquizofrênico, mas os pais não se convencem e levam ele para o Jordan Peterson, né? E lá, enfim, aí toda uma construção. Mas basicamente, o que o Jordan Peterson, ele descobre, né? Ele descobre que eles são de uma família religiosa, mas assim, meio ignorante, assim, né? E aí eles veem a religião, perdão. Enfim, eles veem a religião de um modo um pouco deturpado, e aí eles imputam na cabeça do filho, e eles mesmos acham, tá? Que adultos maus não existem. Os adultos todos são anjos na Terra. Então, ou seja, a maldade humana, ela não é possível de ser praticada, basicamente. Se são anjos na Terra, não tem mal. Aí o que acontece? Bom, enfim, o cara, ele é homossexual, e aí ele tem uma briga, assim, isso ele descobre bem depois, assim, né? Ele descobre fazendo hipnose com o cara, né? Mas resumindo aqui a história, ele descobre, ele faz uma hipnose com o cara, e aí o que acontece? Ele descobre o seguinte, ele tava com o namorado dele, ex-namorado, né? Dele, no bar, eles brigam, vão pra casa, quando eles estão em casa, tipo, eles brigam, empurra de volta, tal, aí o ex-namorado dele empurra ele cai no chão, ele cata um abajur pra bater nele, e aí ele olha no olho dele, né? Ele olha no olho do namorado dele e ele fica espantado, que foi a primeira vez que ele viu um olhar de alguém que de fato queria matá-lo, né? É um pouco de como ele descreve, né? E aí, assim, só para vocês entenderem, antes disso, o Jordan Peterson já meio que intui que este é o grande problema, quando vê que ele só acredita que existe bondade no mundo, e ele dá alguns livros para ele, né? Um que, inclusive, é muito importante que muitos leiam, né? Que é Homens Comuns. Que, enfim, né, ali você vê a verdadeira maldade, né? Bom, então, o que acontece? Basicamente, o que este rapaz ele precisava? Ele precisava entender que existe maldade no mundo. E aí, quando ele vai lá, entende, de algum modo, a somatização de certas neuroses dele, né? Uma coisa bem freudiana, né? Se dissolvem, e aí, quando não, ele consegue dar, né, vazão àquilo a partir de um discurso, e aí, a partir daquele discurso, ele consegue, de certa forma, ornar novamente a realidade dentro dele. E aí ele consegue lidar com a realidade melhor, né? Então, o que acontece? Bom, as pessoas que são muitas vezes traumatizadas, elas estão muito nesta linha. Qual é a linha? Bom, é a linha quando eu olho para a realidade me inunda, né? Ou seja, como eu tô falando aqui, né? Você vê? Cara, ó, essa semana, minha esposa tava vendo um podcast e ela viu a história de um menino de 12 anos. Vamos lá, ó, menino de 12 anos, tá? Que tinha uma menina que acho que ela era autista, não lembro, alguma coisa assim. Ninguém dava atenção pra ela e ninguém conseguia conquistar a confiança dela. Este menino, ela que me contou, então não sei tantos detalhes, mas esse menino de algum modo conseguiu a confiança dessa menina, beleza? E aí, em algum momento, essa menina tinha 9 anos, ele tinha 12, ele pega essa menina e vai para o... Vocês podem procurar aí, né? Ele vai para uma floresta, cara, ele amarra a menina e a espanca até a morte, beleza? Menino de 12 anos. Segundo um dos peritos, assim, a coisa é tão estrondosa que os peritos têm até dificuldade de descrever de como a menina ficou, como ele bateu, o que aconteceu, assim, é uma coisa assim, é uma maldade quase que indescritível, né? E aí um perito, essa foto, não sei se não foi divulgada, eu até perguntei, mas não tem essa foto, ela diz que esse perito, ou é uma perita, não lembro agora, mas eu acho que é uma mulher até que fala, que ela, tipo, eles não conseguem lidar com aquilo, eles chamam uma mulher lá, que é, tipo, né, fodona no que ela faz, e aí quando ela vai lá, e aí eles tiram uma foto, assim, diabólica, que é a menina presa na árvore, amarrada, toda ensanguentada, morta, com cabelo assim, e o menino chupando um pirulito do lado. Eu não sei nem como que aconteceu isso, né? Mas, enfim, de algum modo, ela descreve justamente esta cena, tá? Onde parece que é porque, o menino que denuncia. Tipo, ele que fala, olha, eu encontrei ela assim, assim, assado lá. Ou seja, é uma coisa assim que arrepia só de você falar, né? E é um menino de 12 anos, tá? Então, o que acontece? Bom, vamos lá, mais uma vez. Se nós, então, a partir do momento que, por exemplo, hoje a gente vai lá, entra na Netflix, entra em qualquer dessas coisas, a gente só começa a ver filmes que trazem esta noção para nós, o que vai acontecer com a sua experiência humana? Bom, você vai cada vez mais ignorar
que existe a possibilidade de algo maldoso, ou maléfico, melhor dizendo, acontecer com você. Ou pior ainda, você vai perder a capacidade de reconhecer a maldade humana. E aí você consegue, inclusive, observar muitos fenômenos de relacionamentos hoje que nós vemos acontecendo, que são quais? Bom, a pessoa, por mais maldosa que a outra seja, ela sempre acha uma justificativa para que aquele mal faça sentido. E ela não consegue sair daquilo. Vocês percebem? Então, olha só, aí entramos na frase de Charles Baudelaire, que é: o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe, né? Então, você vê, tem um filme também chamado Nefarious. Agora ele vai contra isso, né? Mas ele traz justamente a ideia, o psiquiatra, ateu, secular, que o quê? Que ele fala, não, o diabo não existe, né? O diabo não existe. E é justamente assim que o diabo quer que a coisa seja feita, né? Então, o que acontece aqui? Bom, se nós não olharmos para a realidade e buscarmos entender o que de fato compõe os aspectos que nós vemos, nós tranquilamente podemos ver isso aqui, beleza? Ver um vídeo como este. Sou psicopata e quero que me acolham. Quando não, se você estiver lidando com qualquer pessoa próxima de você que tenha indícios de psicopatia, ou que tenha alguma... aí aquelas coisas todas, grandiosidade, né? Senso de megalomania, de grandiosidade, uma autoestima elevada, né? Uma manipulação constante, você vê? Esta menina, na verdade é uma mulher já, né? É que a foto tá uma menina, mas é uma mulher que conta. Ela já é mulher, aliás, né? Ela mesma fala. Ela fala, não conseguia me relacionar sem manipular as pessoas. Só que aí o que acontece? Veja, ela fala isso, tá? Ela, de algum modo, fala que passou por terapia e conseguiu melhorar aquilo, mas quem indica que essa entrevista dela não é uma manipulação? Certo? Quem indica? Cara, ninguém. Porque eu já li alguns livros, né? Você vê, esse é um diagnóstico difícil, né? Até hoje você vai ver que não há, assim, não há um bater de martelo na coisa, né? Ou seja, ó, é isso aqui. Porque você vai ver muitos traços que se assemelham a pessoas que, sei lá, conseguiram bastante sucesso, e são pessoas até normais, ou seja, e também há graus e graus, e por aí vai. Então, não é este o ponto fundamental. Bom, o ponto fundamental é você entender a maldade em si. Porque você vê, o Robert, eles até citam esse cara, né? Que eu acho que até hoje é uma das maiores autoridades em psicopatia. Robert Hare, eu até tenho o livro dele aqui, né? Mas ele mesmo relata no seu livro, e vários outros, né? De que a psicopatia, ela é tão assim, vamos dizer assim, complicada, né? Tão complexa, que muitos dos psiquiatras e tudo mais que iam lá, sei lá, diagnosticar, conversar, para ver se reabilitava a pessoa e tudo mais, eram muitas vezes manipulados pelos psiquiatras. Perdão, pelos psicopatas, né? Ou seja, as pessoas mais preparadas, né? Não conseguiam lidar com o aspecto sedutor. E eu já vi, né? Poxa, eu já passei, já fiz estudos de caso assim com outros psicólogos, terapeutas e tudo mais, que falavam de determinadas pessoas, esse cara é sedutor. É engraçado, teve um caso específico, né? Que a mulher falava assim, né? O problema do cara era o seguinte, o cara foi lá, separou, porque ele era sedutor pra caramba, ficava com um monte de mulher, e aí acabou dando merda lá no relacionamento dele, obviamente, né? E aí, quando não, essa psicóloga que estava atendendo ele, né? Ele virou e falou para ela assim, né? Enfim, sei lá, eu me sinto bem com você. Bom, enfim, vou te contar. E aí ele começa a contar e tal. E aí, quando essa psicóloga trouxe para nós analisarmos, todos nós ali conversarmos sobre o caso, né? Ela trouxe neste viés, assim. Ela trouxe no viés de que ele tinha, de fato, criado alguma conexão com ela e só se aberto com ela, né? E aí, claro, né, o nosso supervisor na época, ele virou e falou assim, você não percebeu que você também está sendo manipulada por ele? Que, na verdade, ele está tentando seduzir você. E aí ela, claro, assim, tadinha, se envergonhou, né? Porque é normal, todo mundo se envergonha. Por isso que até, você vê, por isso que esse é, inclusive, um grande mecanismo, ou melhor dizendo, um grande mecanismo, tá? De perpetuação do abuso. A pessoa fica com vergonha de contar. Né? Ela fica com vergonha de contar que foi abusada, ela fica com vergonha de contar que foi enganada, certo? E aí ela permanece ali, quase que como uma proteção. Não, eu vou ficar aqui para que aquilo altere e não seja isso que aconteceu, ou seja, eu não fui enganado, né? Você vê que, frequentemente, com alunos particulares, eu explico, inclusive, por que a traição ela é tão traumática, né? Porque quando a pessoa é traída, ela, de algum modo, ela suspende tudo que ela sabia até então, né? Quem é ela, quem é a outra pessoa. Imagina, né? Se você daqui a pouco chegar na sua casa, você descobre que seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, sei lá, te traiu, né? Você vai imediatamente não saber mais quem você é e quem ela é. Pronto, seu mundo, ele desaba, né? Suas crenças que estavam enraizadas, você sabia o que era, quem ele era, quem você era, pronto, não significam mais nada. Você não sabe quem você é. Você não sabe como se proteger daquilo, né? Então, o que acontece? Qual que é o meu grande apelo aqui para vocês? Meu grande apelo aqui para vocês é que vocês leiam
assistam, vejam histórias de verdadeira maldade. Por quê? Por quê? Porque sem isso, vocês vão ter uma visão amputada da realidade. Veja, Jesus falava, né? Se eu não me engano, na imagem Pantocrator, né? Olho de pomba e olho de serpente, né? Então, ou seja, uma ingenuidade que nós precisamos ter, claro, uma fé verdadeira, mas ao mesmo tempo, claro, também um olhar atento. Pois, mais uma vez, o maior truque do diabo é fingir que não existe. E aí, se você não consegue reconhecer isso na realidade, você se perde. Olha, este ano mesmo, né? Eu fui num hospital por causa de um familiar, né, que não estava muito bem, tinha sofrido um acidente e tudo mais, né? E quando a gente estava esperando lá para poder entrar, ele estava na UTI, estava esperando lá para poder entrar no quarto, né? Aliás, na UTI. E aí parou aqueles carros, né, que transportam presos. E aí saiu um preso de lá, mas estava meio longe, né? Vários policiais e tal, cabeça baixa, beleza, né? Algemado, e entrou, né? Não sei se ele tava machucado, foi fazer exame, sei lá, né? Entrou, enfim. Aí, beleza. Daqui a pouco, passou, sei lá, uns 20 minutos, né? Ah, pode entrar lá. Beleza. Aí eu fui primeiro a entrar. Quando eu estava indo, eu passei num corredor e a UTI era no final do corredor. Eu passei, este preso estava sozinho, em pé na sala, com a porta aberta, né? E eu só passei, olhei para dentro da sala, como é normal, né? A gente passa meio que olha. Eu olhei para dentro da sala, ele também estava olhando para fora da sala e ele olhou no meu olho. Eu olhei no olho dele. Eu vou falar do fundo do meu coração para vocês, sem exagero. Eu nunca vi um olhar daquele. Era um olhar que era o seguinte: o cara não sabia quem eu era. Beleza? Eu também não sei quem ele era. Esse cara estava disposto a me matar. Eu não tô brincando. Se ele pudesse, ele me matava ali. A troco de nada. A troco de nada. É sério. É um olhar que ele me arrepiou na hora. Beleza? Ele me arrepiou na hora. Então o que acontece? Se você não tem esse tipo de experiência, o que vai acontecer? Bom, você vai se tornar uma pessoa incapaz de reconhecer a maldade. E obviamente você vai cair. Aí você vai virar uma pessoa de fato alienada. Uma pessoa, obviamente, traumatizada. Né? Você vê que muitas dessas pessoas que advogam, você vê assim, né? Tem as pessoas que enganam de fato, né? As pessoas que falam, por exemplo, contra tudo que é voltado à segurança, mas elas estão rodeadas de segurança, armados e tudo mais, né? Ou seja, armam os outros de livros, a si mesmos de armas, né? Mas, de qualquer forma, vejam, nós, população, e até as pessoas que caem nesse tipo de discurso, né? Elas, vejam, ficam absolutamente atônitas, quando, na realidade, a coisa não se cumpre. Quando, por exemplo, elas veem que uma vítima da sociedade, porra, pode até ser de alguma forma. Mas, de algum modo, vejam, aquilo não importa naquele momento, né? Se ele tiver que me matar, você vê? Para aí, assistam vídeos, né? Você vai ver uma série de assaltos onde o cara mata, ou sei lá, até a mulher, não sei, mata depois que ele já fez. Ele foi lá e já assaltou, ele não tem risco nenhum. No final ele vai lá e mata. E o que acontece ali? Bom, aí o ponto é, não existem injustiças no mundo? É claro que existem. Mais uma vez, são ângulos e ângulos. Eu não estou falando aqui, não estou tentando fazer uma análise sociológica. Na verdade, vou até, para que não haja confusão, deixa eu simbolizar e deixa eu, enfim, né, centralizar a mensagem fundamental. O que eu estou falando aqui é da corrupção simbólica que filmes e séries vêm fazendo para que nós acreditemos que o mal não existe. Beleza? Então, no mundo secular, onde, claro, não existe Deus, e claro, se não existe Deus, também não existe diabo, né? Você vê que, na verdade, é interessante, porque muitos deles até não acreditam em Deus, mas quando vão falar de alguém que os odeia, né, de que eles odeiam, aliás, aí eles falam do diabo, né? Que esteja no colo do capeta, né? Bom, não, assim, é uma ignorância real, né, de muitas dessas pessoas. Mas vejam, o que acontece? É a busca de sincronizar aquilo. Vejam, isso aqui é muito importante, cara. Muito importante. Vocês já devem ter escutado essa frase. Não há nada que aconteça na realidade que não esteja de algum modo na literatura, né? Ou na política, sei lá. Beleza? O que acontece aqui? Quando esses discursos racionais ou aparentemente racionais vêm sendo colocados, como por exemplo aqui que nós estamos falando, vítima da sociedade e papapá, né? De algum modo, o que eles vão fazer? Eles precisam ter o suporte da literatura. Precisam ter. Por exemplo, essa hipersexualização, essa desestrutura familiar. Bom, é só você assistir uma novela da Globo e você vai entender por que está acontecendo. Na cabeça das pessoas não tem mais nenhum senso
de hombridade, de heroísmo, de honra. Não tem. Não tem. Se até assistirem um vídeo antigo, um filme antigo, primeiro, vão achar chato. Segundo, vão falar, nossa, que idiota, por que ele se matou por alguém? Né? Assim, essa é a mentalidade. Perceba como você, assistindo diversos filmes, você vai se tornando alguém confuso. Por exemplo, ó, pega 50 Tons de Cinza e qualquer um, 365 dias, tem um lá que o cara prende a mulher por 300... Eu acho que é isso. Prende a mulher por 365 dias pra que ela se apaixone por ele. Só que o cara é milionário, lindo, tal, né? Pega ela de jeito, e aí quando não, ela se apaixona em 2, 3, não sei. Eu não assisti o filme, me contaram. Mas eu lembro, quando me contaram, eu tava com várias amigas lá, né? Na época, faz tempo já, mas eu tava com várias amigas lá, todas elas assim, encantadas. Encantadas com o filme, querendo aquilo. Ou seja, porra, você acha que elas vão olhar depois pra realidade e ver um cara pé rapado, meio tosco assim, que tem que trabalhar e que não vai dar aquela vida maravilhosa pra ela? Elas vão achar normal? Assim, vocês percebem que todos os fenômenos que nós vemos hoje de desestruturação e de, vamos dizer assim, decadência do Ocidente, todos estão sendo retratados exaustivamente nos novos filmes? Não tô falando que só tem porcaria, não, tem filme legal e tal. Mas se você não tiver esta noção, cara, você tá lascado. Que nem aqui que eu tô falando. Você vê, assista depois esse filme, Armadilha. Você vai ver, o cara é genial. Tipo, todo mundo é meio idiota. Não é só uma mulher lá, mais velha, que traça os perfis, mas mesmo assim, o cara, você vai ver, depois assim, não vou ficar dando tanto spoiler, né? Mas o cara é um gênio. O cara engana todo mundo. Só que aí no final, né? No final, não, ele, puta, a mãe dele batia nele e tal, né? Ou seja, peraí. O que aconteceu então? Você vê, mais uma vez, o que aconteceu com esse menino de 12 anos? Os pais dele não acreditavam na coisa, né? Os pais dele não acreditavam. Então assim, esse é o ponto. No fundo, veja, o mundo secular está cada vez mais tentando vender para você que uma realidade fundamental, que é a realidade da maldade humana, não existe. Ela não existe. E aí é lógico que você vai cada vez mais votando em quem tem um discurso enganoso. Que é aquele discurso de que, não, né? Vamos acabar com as injustiças do mundo porque a gente está do lado do bem. E claro, a única pessoa que contrasta ou coloca a realidade, muitas vezes como de fato ela é uma pessoa louca, que a gente quer rechaçar. Você perceba, eu já conversei com pessoas que muitas vezes até me perguntam, como que você... Pra concluir, uma pessoa que falou, como que você ouve o Jordan Peterson? E aí, assim que ela me perguntou, um pouco antes de eu começar a responder, ela virou pra mim e falou assim, mas eu também não quero saber, porque ele me fere. Ou seja, as pessoas perderam a noção, cara. Perderam total a noção. Assim, é uma inversão bizarra da realidade. Tipo, a realidade não existe maldade, mas no discurso, o discurso de ódio tá em tudo quanto é lugar, mas a maldade não existe. Então, ou seja, o que acontece aqui? No fundo, é isso e esse é o grande objetivo deste projeto. O que eles querem fazer é desorientar todos vocês, todos nós, né? E o meu objetivo é tentar amenizar de alguma forma essa desorientação. Tá? Como é o que eu fiz agora. Assistam filmes e séries onde a maldade é retratada pelo que ela é. Leiam livros onde a maldade é retratada pelo que ela é. Senão, vocês vão ter uma visão amputada da realidade, ingênua, e serão utilizados de massa de manobra, mas pior ainda, vocês, na experiência pessoal e próxima, vão acolher uma pessoa que tem muito potencial de, infelizmente, destruir a sua vida, porque você não quer se sentir culpado, culpada, por, de alguma forma, só indicar que esta pessoa pode não ser tão boa assim. Beleza? Bom, convido vocês então, se vocês curtiram esse estudo de caso e os temas que já tem vários estudos de caso aqui no canal, a se inscreverem, porque cada vez mais eu quero desnudar isso para vocês e cada vez mais eu quero trazer noções aprofundadas para que vocês entendam, de fato, quem é o ser humano, suas potencialidades e, lógico, como que isso vai influenciar a sua vida prática e, logicamente, contemplativa. Beleza? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações, compartilhe com quem é necessário e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até lá.